Bom, pessoal, já estamos gravando, já estamos com a nossa aula de conectivos para a redação. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Isso. Aula tranquila, tá? Vocês podem utilizar essa listagem que eu vou apresentar aqui para vocês quando forem escrever os seus textos para treinamento. É o ideal que treine, tá? Uma vez por semana, escrevam uma redaçãozinha, nem que seja introdução, outra semana em desenvolvimento, mas o ideal, toda semana escrever. Ler e escrever, direto, sempre. Isso aqui garante a vocês uma boa redação, isso garante a vocês uma boa prova. Vamos lá. Conectivos para a redação. Os conectivos eles podem ser conjunções, geralmente, mas pode ter advérbio, depende, tem alguns pronomes também que eles são usados. Os conectivos, eles garantem a coesão do texto. Eles garantem principalmente a coesão, mas a coerência também, obviamente. Vamos lá. Iniciar o desenvolvimento. Na parte inicial, para iniciar, vou colocar aqui para iniciar. Eita, peraí. Não, vou tirar esse maiúsculo aqui, né? Para iniciar o desenvolvimento, eu gosto de começar dessa forma. Vamos lá, vou centralizar isso aqui. Vamos organizando isso aqui certinho, né? Para começar, eu sempre gosto de usar inicialmente. É muito simples, é muito básico, cumpre a sua função. Em primeiro lugar, antes de mais nada, em princípio, primeiramente, precipuamente. Tem outras possibilidades, claro, mas não vamos ficar aqui abordando todas as possibilidades. Escolhe um que você mais gosta. Vamos colocar aqui antes de mais nada, né? Escolhe um e vamos. Em princípio, primeiramente, tanto faz. Comece o primeiro parágrafo de desenvolvimento com um desses, pessoal. Ah, não, eu quero começar com precepuamente. Perfeito, tudo bem. Mas se você começa com em princípio, primeiramente, o final é a mesma coisa. Então, recomendação minha. Primeiramente, cabe ressaltar que, né, em primeiro lugar, cabe ressaltar que, em princípio, tanto faz. Não vejo hierarquia aqui. Para mim, tanto faz. Eu uso muito primeiramente? Uso. Mas já usei antes de mais nada várias vezes, principalmente em algumas redações. Tanto faz. Tanto faz. Qualquer um desses aqui que você usar, tá tudo certo. Vamos lá. Temos também os conectivos de continuidade e tempo. Tem a ver com tempo, né? Dar sequência em algum assunto, de acordo com uma visão temporal. Vamos lá. Os conectivos de continuidade e tempo situam o leitor na sucessão dos acontecimentos. Primeiro uma coisa, depois outra, assim sucessivamente. Possibilidades, ó, então, enfim, né? Logo, tem muitas, eu não vou ficar editando isso aqui tudo, não, é muita coisa. Anteriormente, depende muito do que vocês vão utilizar. Mas, ó, posteriormente, quando você fala anteriormente, depois você utiliza posteriormente, né? Porque se anteriormente tem algo, posteriormente provavelmente haverá outra coisa. Em seguida, afinal, tá vendo? São coisas, são palavras que vocês precisam utilizar nas suas redações. Por fim, finalmente, isso tudo de acordo com a necessidade, óbvio, né, gente? Atualmente hoje, eu vou até tirar hoje aqui porque é a mesma coisa, né? Frequentemente, isso é muito relativo. Ah, tá, tem um espaço aqui. Frequentemente. Só que na nossa redação vamos utilizar alguns, vamos tirar aqui bastante. Eventualmente, simultaneamente, vamos manter, claro. Simultaneamente, nesse ínterim, desculpa. Eu vou até manter isso aqui, porque as bancas adoram utilizar essa palavra aqui quando se trata de acentuação. Quando se trata de acentuação, elas adoram utilizar ínterim. Por quê? A primeira impressão é que a palavra é interim. E na verdade é ínterim. Essa palavra aqui, ela é uma proparoxítona. Se você for separar as sílabas, fica assim, ó. Tá vendo? Ínterim. Então, as bancas adoram colocar ela. Se aparecer na sua prova, você sabe que ela é acentuada aqui no i. Perdão. Nesse meio tempo, vamos continuar aqui. Nesse hiato, ou seja, nesse espaço, nesse período de tempo, enquanto,
tem que ser usado essas palavras na redação, professor? Tem que ser usado. Quando retrata tempo. Muitas pessoas usam onde para retratar tempo. Onde não retrata tempo. Vou até colocar aqui para vocês verem um exemplo de como as pessoas falam e tá errado. Preciso vocês saberem disso. Logo que, sempre que. Eu tô só formatando o material e mostrando para vocês. Ó, assim que, desde que. Eu tô colocando em maiúsculo para que ele fique bem destacado. Não tem obrigatoriedade alguma. Vamos aqui um exemplo quando as pessoas trocam quando por onde. Vamos lá. Maria, eu adoro usar Maria como exemplo. Maria foi aquele evento onde virou a noite. Virou a noite. Olha só. Maria foi aquele evento onde virou a noite. Nesse caso, esse onde está errado. Por quê? Ah, mas o onde pode estar ligado a evento. Não. Neste caso, onde está ligado a virar a noite. Virar a noite é uma medida, uma unidade, vamos colocar assim, de tempo. Virar a noite é passar um período de tempo. Do início, ou sei lá, de um certo momento da noite até o final dela. Então não cabe onde. Onde cabe somente a lugar. Portanto, Maria foi aquele evento quando virou a noite. Quando? Tá bom? Mas o evento é um lugar? O evento é um lugar, mas nós estamos falando do momento. Ela virou a noite naquele evento. Então, quando virou a noite. Agora, como usar o onde? Quando se trata de lugar. Aquele evento aconteceu onde ninguém quis, ninguém gostou, onde ninguém gostou. Neste caso, onde ninguém, olha para você ver a importância de saber qual palavra utilizar, qual. O onde aqui ele está falando de lugar. Então aquele evento aconteceu onde ninguém gostou. Onde? Num determinado local em que ninguém gostou. Se eu troco por quando, aí a gente já tem uma noção de horas. Olha só, quando ninguém gostou. Então, aqui já tem um momento. Naquele momento, ninguém gostou daquele evento. Aqui já não se trata mais de lugar, aqui se trata de tempo, de um determinado momento que aconteceu. Lembre-se disso. O quando retrata tempo. O quando retrata tempo. O onde retrata lugar. Então, vou até trocar o quando aqui para vocês entenderem. Ó. Onde ninguém gostou. Onde aqui se trata de lugar. Vamos até deixar claro aqui. Ó. Onde é lugar. Isso aqui é só exemplo. Isso aqui não tem nada a ver com o assunto, mas só para vocês, quando forem escrever as suas redações, saibam, só usa onde quando estiver falando de lugar. Agora vamos lá. Conectivos de comparação, semelhança ou conformidade. Utilizamos os conectivos de comparação, semelhança ou conformidade para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente. Então, assim, você já utilizou aquela expressão, sei lá, alguma coisa no texto ali, alguma ideia, e precisa voltar a ela, de alguma forma. Então, a gente usa esses conectivos. Quais? Igualmente, para comparar, igualmente ao que foi falado anteriormente, igualmente o que foi citado, da mesma forma. Precisa usar, ó, assim também, do mesmo modo. Opa, aqui tá. Vou até tirar isso aqui. Então, assim, nós precisamos utilizar o conectivo correto de acordo com a situação comunicativa. Então, se você está fazendo uma comparação, se for positiva, você vai usar igualmente, da mesma forma, né?
assim também, como está aqui. Pode ser do mesmo modo. Isso aqui é uma forma de comparação, né? Do mesmo modo, tá aqui. Similarmente, você pode utilizar similarmente, porque similarmente é o mesmo que isso tudo, gente, são opções para você não repetir. Similarmente, para você não ficar assim repetindo os mesmos vocábulos. Na redação, saibam, repetir vocábulos é muito ruim. Você perde pontos ficar repetindo. Então, ao invés, quando você disse anteriormente, similarmente, você vai voltar a dizer similarmente? Não. Diz analogamente, que é a mesma coisa. Análogo é similar, né? De maneira idêntica já é mais específico, tem que ser semelhante, não necessariamente é igual, analogamente também não. De maneira idêntica tem que ser exatamente igual. Então, também temos que diferenciar essas situações de acordo com é muito interessante quando você vai citar. De acordo com fulano, algum autor, você vai citar um estudo de acordo com um estudo tal. Aí você usa de acordo com. Segundo também é muito utilizado. Segundo o autor tal. Segundo o estudo tal. Você utiliza bastante, precisa. Conforme a mesma coisa. Você já usou segundo? Você não usa segundo mais. Você usa conforme, né? Porque o conforme significa a mesma coisa, só que é outro vocábulo. Esse uso de vocábulos faz com que o examinador saiba que você está indo muito bem, que você tem um conhecimento bacana e te ajuda lá na frente. Sob o mesmo ponto de vista, aqui já envolve uma questão de ideia. Tal qual, tá vendo? Possibilidades de você utilizar tanto quanto. Eu vou tirar o tanto quanto que ele é mais feinho, tá? Desnecessário. Como, como também é comparativo. Assim como. Vamos fechar no assim como aqui, né? Assim como, pronto. Temos aqui esses conectivos de comparação, que podem sim ser usados na sua redação, tá? Quando a gente for escrever uma redação, eu vou mostrar para vocês como é feito isso. Conectivos de adição e continuação. A gente precisa utilizar esses conectivos de adição também e continuação de assunto, além de, é um exemplo, tá? Quando você quer acrescentar algo ao texto, esteja relacionado ao que foi apresentado. Vamos lá. Vou até modificar a configuração aqui, ó. Além disso, é um exemplo de conectivo de adição, né? Além disso, é interessante. Outro que se usa bastante, ademais, na vida não, mas nas redações, ademais é muito utilizado. Outro, sim, se você tiver condição de utilizar, sem problemas. Eu vou falar aqui o que eu sugiro. Ainda mais da ideia de quê? De continuidade, de adição, né? Também, por que não? Também pode ser usado. Eu vou passar umas diquinhas para vocês aí depois, para vocês entenderem como funciona algumas situações. E, né, aditivo também, com certeza. Não só, né? Não só é outro aditivo. Nós temos aqui como também. Como também é outro aditivo que pode ser usado na sua redação. Não apenas, verdade? Não apenas é outro aditivo que dá para utilizar nas suas redações. E vamos terminar aqui também, né? Já tem muitos. Bem como. Todas essas possibilidades são possíveis na sua redação. São conectivos que dê para usar. Eu sempre utilizo além disso. O ademais, eu nem uso muito, porque na fala a gente quase não usa, então. Mas, ó, além disso, também, não só, como, tudo isso dá para utilizar. Como também, desculpa, como seria comparativo. Não apenas, bem como. Isso tudo são conectivos de adição e continuação. De certeza e ênfase. Há vários outros conectivos, tá, gente? Eu estou colocando aqui uma síntese bem reduzida para que a gente não precisa também se apropriar de todos. A gente não vai usar todos na redação. A redação tem no máximo 30 linhas, né? Conectivos de certeza, esse sim. Por exemplo, os conectivos de dúvida, eu nem recomendo utilizar nas redações. Os de certeza, sim, porque você está escrevendo uma redação
uma redação dissertativa argumentativa. Nesse caso, você precisa entender o seguinte. As redações, elas têm... Eita, errei aqui. As redações, elas precisam passar uma argumentação baseada em fatos, em dados, em textos. Então, os conectivos certeza, eles são muito bem-vindos. Por certo, é uma possibilidade de uso, tá vendo? Certamente. Os conectivos, gente, não dá para abrir mão deles. Não dá para abrir mão deles, tá bom? Certamente, vou tirar o espaço aqui para não ficar feio. Indubitavelmente. Opa, mas eu não sei usar. Tudo bem, se não sabe, não usa. Se não sabe, não usa. Mas é uma possibilidade. Isso demonstra conhecimento vocabular. Isso demonstra, então, para o seu examinador que você domina. Caso você precise utilizar, achar que precisa, usa. Se tiver inseguro ou insegura, não use, tá? Olha só, inquestionavelmente, quando você quer passar uma certeza, tá vendo? Inquestionavelmente, inegavelmente, você também está passando certeza. E tem o mais comum de todos, que é com certeza. Evite utilizar com certeza absoluta. Porque para alguns gramáticos, com certeza absoluta ou certeza absoluta é uma redundância, uma vez que se tem certeza, não necessariamente, obrigatoriamente é absoluto, né? Então, utilize ou com certeza ou certeza sem colocar absoluto no meio, tá bom? Conectivos de ilustração ou esclarecimento. Esses de esclarecimento também são muito usados. Olha só, utilizados, né, para esclarecer algum conceito. Você está falando de algo ali e você coloca lá um por exemplo. Por exemplo, você ilustra aquilo que você estava dizendo. Isto é, então, é necessário utilizar esses conectivos? Nesse vídeo eu já falei algumas vezes que sim. Eu repito, sim, é necessário utilizar. Ou seja, tá vendo? São conectivos que você vai utilizar para passar certeza. Aliás, tá vendo? Conectivos de finalidade, propósito ou intenção. No caso dos conectivos de finalidade, propósito ou intenção, o produtor do texto tem um propósito ou uma finalidade definida. Ou seja, ele quer apresentar um objetivo relacionado com o que almeja alcançar. Vamos aos conectivos que têm uma finalidade. Olha só. Com o fim de, com a finalidade de, tudo isso a gente pode utilizar. A fim de. Isso é interessante, é um conectivo que dá para utilizar na prova, na redação, né? Como, por que não? Como propósito de, desculpa, como propósito de, com a finalidade de, já falei, com a finalidade de, com o intuito de. Mas não é a mesma coisa, professor? É, mas se você usou uma vez, você não é legal você repetir. Então você troca para outro conectivo, para que, tá vendo? Para que pode ser utilizado. Isso tudo depende do que você está escrevendo, da situação. A fim de que, tá vendo? Isso tudo busca uma finalidade, uma intenção, um propósito. Para, tá vendo? Ao propósito. Tá bom, né? Eita, vou colocar maiúsculo aqui para ficar igual tá indo, né? Vamos padronizar isso aqui. Ao propósito, viu? Agora vamos para os conectivos de lugar, proximidade, distância. Aí temos advérbios, onde, que eu falei mesmo, seria um exemplo. Advérbio de lugar e pronomes demonstrativos, onde é um exemplo aqui, ó. São algumas das classes gramaticais que envolvem os conectivos de lugar, proximidade e distância. Eles são utilizados para indicar distância entre algo. Também, distância, mas determinados locais. Perto de, tá vendo? Ó, conectivo que dá para utilizar. Eita, deu errado aqui. Só um minuto. Eita, perto. Por que esse negócio tá ficando? Deixa quieto, né? Perto de. Próximo. Tudo isso dá para utilizar. Próximo a ou próximo de. Tanto faz, depende da sua situação. Dentro, né? Esse daqui eu nem vou fora, nem vou aprofundar, não. Vou até apagar algumas coisas aqui, porque ele é muito óbvio. Mais adiante, aqui, além, acolá, ali, este, esta, isso, essa. Ah, não. Vou apagar só esse mais adiante aqui.
Não apaga nada não, né, gente? Tem possibilidade de usar todos? Então vamos usar todos. Fora, dentro, fora, como eu falei, né? Mais adiante, pode ser utilizado. Não apaga nada não. Vamos deixar as opções todas aqui. Aqui. Eita. Aqui. Além. Por que não? Tudo isso são conectivos que dá para a sua prova, para sua redação, um caráter mais de conhecimento vocabular. Acolá, tá vendo? Peraí, só um minuto. Lá nem precisa, né? Lá todo mundo já usa. Lá, ali, eu vou até apagar esse lá e esse ali. É tão óbvio, tão comum que não preciso colocar no material, não. Agora, esse, é bom falar do esse aqui, ó. Só um minuto. Temos o este, vou colocar o E maiúsculo aqui, bonitinho. Temos o conectivo esta, correto? Temos o conectivo isto. Eita, errei o negócio aqui. Só um minuto. Isto. Temos o conectivo. Eita, nossa, gente, tô errando um monte aqui. Temos o conectivo esse. Ah, é importante saber isso. Esse daqui é importante, tá? Porque não só para a prova, não só para a redação, mas para a sua prova também, para a sua vida também. O esse, o essa, o isso, o este, o esta e o isto. Tem uma certa diferença? Quando usar? Vou passar isso para você agora. Tem um... Ah, não. Vamos aprofundar. Temos o aquele também. O aquele é importantíssimo. Esses três aqui... Eita. Esses três aqui, eles são necessários, não só na escrita, mas também no entendimento da leitura, na intencionalidade. Estamos falando de pronomes aqui, que indicam posição de objetos no espaço, tá? Indicam muita coisa. Ante, vou utilizar ante-a, e temos o a, que é uma preposição muito usada também. Finalizei aqui essa parte, agora a explicação desses bonitões aqui, ó. Só um minuto, desses pronomes aqui. Precisa explicar? Lógico que precisa, vou até colocar uma corzinha neles aqui, ó. Show de bola. É o seguinte, estamos falando de conectivos utilizados na redação, claro, só que eu vou dar um destaque especial a esses que estão aqui, por um motivo muito simples. Eles têm a ver com o uso dentro de um espaço, a localização de um objeto. Trata-se de tempo também, no tempo ou no espaço. Não só objeto, pessoas. Tudo. Algo. Um ser. A localização de um ser em determinado espaço. Seja ele... nós estamos falando de tempo e também estamos falando de lugar. Este, esta e isto é quando está muito próximo. Exemplo, este lápis é amarelo. Quando eu digo este lápis, vou até escrever aqui, por que não? Vou colocar aqui embaixo. Quando eu digo este lápis, opa, é amarelo, adivinha? Este lápis, este, significa que ele está muito próximo de mim. Ele provavelmente está na minha mão ou ao meu lado. Entendeu? Isso, o este, traz essa proximidade. Agora nós vamos tirar o este e colocar o esse no lugar. Esse lápis é amarelo, já não tem a mesma proximidade. Então, a diferença do este para o esse tem a ver com a proximidade. O este está muito próximo. O esse já não está tão próximo mais. Aí eu já diria, esse lápis é amarelo, já tem uma certa distância. Tá bom? Uma certa distância. Ele tem mais proximidade com o seu interlocutor do que com você. Se eu estou conversando com um amigo numa mesa e o meu amigo está na outra mesa, e eu digo, este lápis é amarelo, este lápis está na minha mesa. Agora, se eu estou conversando com esse mesmo amigo e cito, e digo, na verdade, esse, com dois S, esse lápis é amarelo, com certeza o lápis está na mesa do meu amigo. E o aquele? Agora nós vamos colocar o aquele. O aquele não está perto nem de mim,
Opa, aquele não está perto nem de mim, nem do meu interlocutor. Aquele lápis é amarelo, ele não está próximo a mim, ele não está próximo ao meu interlocutor, ele está longe de nós dois. Entendeu a diferença? Claro que o aquele é muito tranquilo, todo mundo sabe a diferença, mas muitas pessoas confundem o este com o esse. Isso vale para o esta, para o essa, para o isto e para o isso, tá? Isso vale para, aqui como vocês viram, tem a ver com local. Mas e aí, vamos falar de tempo? Por que não? Vamos dar um exemplo aqui. Este ano estou estudando. Opa, estou estudando. Este ano estou estudando. Este deixo claro que é próximo. É um tempo próximo à atualidade, ou seja, este ano. Estamos ali dentro de um período de 365 dias, no máximo, né? Agora, se eu troco para esse ano, claro que aqui a gente precisa de algumas adequações. Esse ano estava... Desculpa. Esse ano estava estudando. Esse ano... Vou colocar um eu aqui. Esse ano eu estava... Vou tentar manter a estrutura para vocês entenderem com mais facilidade. Espera aí, deixa eu tirar esse negrito todo. Vamos lá, vamos trocar para este de novo. Só para a gente retomar. Vou manter a estrutura aqui. Este ano, eu estava estudando. Então, há uma proximidade. O este traz uma proximidade. Então, é no máximo há um ano atrás, né? Vamos colocar assim, no máximo há um ano atrás. Este ano eu estava estudando. Se eu troco este para esse, já há uma certa distância. Esse ano eu estava estudando. Então já há, vamos colocar ali. Mas qual seria essa distância? Aí fica muito implícito. É aí que a FGV adorava aproveitar, porque ela adorava essas subjetividades. Quando eu coloco esse ano, já não fica tão próximo. Quando eu coloquei este ano, provavelmente seria o ano passado. No máximo 2 anos. Este ano eu estava estudando. Por exemplo, vamos completar essa frase. Vamos colocar desde o início. 2022, neste ano eu estava estudando. 2022 tem 2 aninhos, está próximo. Agora vamos lá. 2017, nesse ano eu estava estudando. Tá vendo? Aí já tem uma certa distância. De 2017 já tem uma certa distância. Então esse. E o aquele é quando é mais distante ainda. Aquele é distante mesmo. Por exemplo, 2010, bom, naquele ano eu estava estudando. Viu? Este é próximo, esse já não é tão próximo e aquele é distante. Quando se trata de lugar, a gente está falando este para algo próximo a mim. Esse próximo à pessoa com quem eu falo, ao meu interlocutor. E aquele não está próximo de ninguém. É só você entender. Este próximo. Esse não tão próximo. E aquele, obviamente, distante. Isso vale também na escritura de textos. Quando se trata de elementos próximos da fala. Eu não vou utilizar isso agora não, tá? Mas eu vou passar para vocês só um exemplo. Só um exemplozinho mínimo. Dentro do texto eu posso escrever assim, ó. Maria e Andressa. Opa! E Andressa são irmãs. Opa, gente. Tô errando um monte aqui. São irmãs. São irmãs. Esta é ruiva. Aquela é loira. Opa, agora me confundiu, professor. Esta é ruiva, aquela é loira? Como assim? Maísa. Maria. Então, Maísa, né, gente? Vamos colocar Maísa. Coloca Maísa, que fica legal. Maísa e Andressa são irmãs. Primeira afirmação. Esta é ruiva, aquela é loira.
Esta quem? Esta tem a ver com proximidade, não é? Proximidade de quê? Proximidade no texto. Então, esta se refere a Andressa. Por que Andressa? Porque está mais próximo. Ó, Andressa não está mais próximo da sequência? Sim. E aquela? Aquela está mais distante, certo? Quem está mais distante aqui, nessa configuração? A Maísa. Portanto, esta, dentro da construção dessa frase, esta se refere à pessoa que está mais próxima. Isso aqui é questão de texto mesmo, configuração do texto. Esta, mais próximo, então, é a Andressa. E aquela, como está mais distante, é a Maísa. Tem essa construção? Tem. Fique atento a isso. Vamos lá. Conectivos de conclusão ou resumo. Conclusão a gente usa muito para conclusão da redação, né, gente? Então, vamos lá. Os conectivos de conclusão ou resumo são muito utilizados na conclusão de um parágrafo. Da redação também. Ou mesmo de uma redação, para resumir as ideias que foram apontadas no texto. Gente, para quem é da minha idade, eu vou denunciar a minha idade, eu sou velho. Não se esqueça, ideias não tem mais acento no E, hein? Tá bom? Então, antigamente, a Andréia vinha com acento. As Andréias hoje não vêm mais. Então, fiquem atentos e atentas. Ideias não tem mais atento. Não tem mais acento. Isso, para quem é mais novo, isso aí pensa assim, poxa, professor, mas é óbvio que não. Mas, para quem é da minha época, que aprendeu a escrever ideia com acento, talvez isso fica lá implícito. Na hora da escrita, você vai lá sem querer e coloca acento. Quais conectivos, então, a gente tem para essa conclusão de parágrafo, né? Eita, só um minuto. De parágrafo ou mesmo ali quando a gente vai concluir a redação. Em síntese, eu vou falar para vocês qual eu gosto de usar, por quê? Eu gosto do simples e do objetivo. Enfim, resumo. Isso tudo não é só para conclusão, não, para resumo também. Em resumo, você está explicando alguma coisa e utiliza o em resumo, enfim, para finalizar aquela parte, né? Portanto, já falo para vocês, spoiler, eu utilizo muito portanto. Por que o portanto? Porque, como eu disse, ele é muito simples. Ele é muito simples. Eu vou fazer uma conclusão, eu utilizo portanto, ele cumpre a função, ele faz o que precisa ser feito, ele não tem frescura com ele. Mas tem outros para utilizar? Claro que tem, você pode usar dessa maneira, desse modo, né, para concluir a sua redação, para iniciar a sua conclusão. Logo, eu utilizava muito o logo, né? Parei de usar? Não, utilizo também. O logo e o portanto são meus preferidos, mas o portanto eu utilizo mais, pois já é utilizado mais dentro de um parágrafo. Você vai ali concluir algum assunto, às vezes explicar, às vezes concluir. Assim sendo, e o nesse sentido também é muito utilizado dentro do texto. Vocês vão ver na hora que a gente for escrever isso daqui. Conectivo de explicação. Eu não vou aprofundar muito nisso, não. Vou finalizar essa aula, porque já temos 33 minutos e a gente continua nos conectivos de explicação. Inclusive, vou até configurar o material já, editar, na verdade, para não ter essas dores de cabeça. Até mais, um abraço!